Olá família, como vai você? Nós usamos o termo família porque é assim que nós tratamos os nossos irmãos aqui da Igreja Tenda. Mas antes de tudo, deixe-me apresentar. Meu nome é Renato Diniz, eu sou um dos pastores aqui na Igreja Tenda e durante esse período nós estaremos falando sobre as disciplinas espirituais. E entre elas foi-me incumbido trazer sobre a disciplina da oração. Por isso eu convido a você, nesses breves minutos, a acompanhar-nos e entender um pouco de como é importante a disciplina da oração. E uma das frases que eu queria deixar para vocês é a que fala assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. De repente a gente fala assim, superficialidade, maldição, principalmente a palavra maldição, que parece uma coisa tão pesada, mas é verdade. Quando nós somos superficiais, quando o nosso relacionamento com Deus é bem aquém daquilo que Ele deseja para nós e que Ele espera de nós, nós deixamos de viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E não se engane, a oração passa por isso. Então, daqui a alguns minutos, vamos dar continuidade a esse assunto. Existe uma doutrina instantânea que se tornou um problema espiritual. Já há muito tempo no meio da igreja, muito se fala que você vai ser vitorioso, você nasceu para conquistar, que você tem que ter a visão de águia. Mas pouco se ouve falar que o que Deus espera de nós é que sejamos pessoas profundas no conhecimento e na intimidade com Ele. Você entende isso? Você percebe isso? Quantas das vezes nós ouvimos, que você nasceu para ser vitorioso, que você nasceu para voar como as águias, que você vai ser um conquistador. Mas você já perguntou, já parou para perceber do coração de Deus o que Ele tem para você, o que Ele espera de você? John Wallman aconselhou: é bom que vos aprofundeis para que possa sentir e entender os sentimentos das pessoas, ou seja, uma oração com empatia à vida das pessoas. A oração passa por isso. Muitas das vezes nós oramos e de repente até esquecemos do que nós estamos orando ou por quem nós estamos orando. Mas a verdadeira oração é aquela que você sente a dor do próximo, você sofre pelaquela pessoa, pelaquele país, enfim, por aquela causa. Se nós não identificarmos em nosso espírito, em oração, por aquilo que nós estamos orando, muitas das vezes a nossa oração parece ser uma oração artificial, ou seja, uma oração de protocolo. Mas quando você sente no seu coração, você se identifica com aquela pessoa que está doente, com aquela pessoa que recebeu uma palavra médica dizendo: olha, não tem mais jeito, só Deus pode curar você. Ou por um problema assim que você percebe que não tem solução, quando você se identifica com a dor daquela pessoa, como eu disse, com a dor daquela nação, a sua oração ela é diferente, ela ganha mais vigor, ganha mais amor, porque você está orando com empatia e não só apenas cumprindo um rito ou uma programação. Outra coisa também que eu gostaria de perguntar a você, preste atenção. Se você pudesse listar agora 10 coisas que você gostaria de ter para você como prioridade, pense aí, 10 coisas que é prioridade para você. Eu te pergunto agora, dessas 10 coisas que você rapidamente pensou, Deus está envolvido nela? Porque muitas das vezes nós falamos sempre para Deus: Senhor, eu preciso, dá-me, e gastamos tempo em oração fazendo isso, mas nós não oramos para saber: Deus, o que Tu queres para mim? E entre essas 10 coisas que eu pedi para numerar, eu lhe pergunto: Deus está inserido nela? Uma das 10 coisas que eu peço e eu preciso é ter Deus dentro de mim, mais de Deus na minha vida. Procure o reino de Deus, busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas sobre sua vida. Outra coisa muito importante, lendo no livro das disciplinas de oração, é que no primeiro século e anteriormente,
não era necessário dar instruções de como as pessoas iam jejuar, de qual seria o período do jejum, até mesmo de pessoas assim que fazem jejum e que passam mal, ficam com tonteiras, coisas desse tipo. Anteriormente não era necessário isso, e você vê na Bíblia poucos assuntos falando especificamente de como era o comportamento das pessoas que jejuavam, porque já era uma cultura que eles tinham através do entendimento de que, da leitura da palavra, era necessário eles viverem esse estilo de vida, coisa que é diferente nos nossos dias. Hoje nós vemos pessoas preocupadas se vai tirar o açúcar, se vai tirar o café, o que eu faço se eu quebrar o jejum, e coisas desse tipo tão menores que nós aprendemos com os nossos irmãos do antepassado, e não muito, que para eles oração, jejum, leitura da palavra, busca da presença de Deus era uma necessidade diária. Por isso eu insisto a você, leia, medite, busque, ore aquilo que está no coração de Deus, para que você possa viver uma vida de santidade com a plenitude, com a certeza de que Deus se agrada da sua oração. Voltamos às disciplinas da oração, que temos que entender que ela é muito mais do que um método para cumprir uma fórmula. Temos que entender que se trata de corações famintos pela presença do Pai, que entendem e percebem que um dos caminhos para se chegar a Ele passa pela oração. Nós temos várias formas de nos chegarmos à presença do Senhor, mas tenha certeza disso, oração é uma delas. E não existe fórmula como orar, como falar, como de vez em quando brincamos. Tem pessoas que usam de um linguajar assim, tão formal, tão cheio de pompas e palavras, e que na verdade a oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos começa com uma palavra bem íntima: Pai. Ele não fala Deus, ele não fala Senhor, ele fala Pai, o Filho falando com Deus, mas usa a palavra Pai, e todos nós somos filhos. Então, não use de palavras muito pomposas, palavras ricas, mas use de sua sinceridade e comece dizendo Pai. E para falar Pai, você tem que ter intimidade com Ele. Entenda, as disciplinas espirituais não são uma imposição ou uma regra para vivermos, mas ao contrário, são ferramentas à nossa disposição, que quando usadas de maneira correta, trazem incontáveis benefícios à nossa vida espiritual e como consequência no nosso relacionamento com o Pai. Quando nós colocamos essa vida de santidade em prática, e não só aqui na igreja, não só aqui nos eventos, mas quando conseguimos aplicar essas disciplinas em nossa casa, em nosso trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas, tudo muda, a coisa fica bem mais fácil, a coisa fica bem mais leve, as pessoas veem em nós uma coisa que é natural, e é isso que eu pergunto, as pessoas têm visto em você essa naturalidade? A disciplina do amor, da graça, da adoração. O que fazemos lá fora reflete o que nós falamos que somos aqui na estrutura da igreja? Por isso, seja verdadeiro, seja autêntico e principalmente que as pessoas possam ver em você que há algo de diferente em você, e isso será consequência de quando nós aplicamos as disciplinas espirituais de Deus em nossa vida. Algo muito importante também é que para sermos bem-sucedidos na oração e ter respostas através dela, já é um segredo revelado. E qual é esse segredo? Orar por aquilo que está no coração de Deus. Muitas das vezes nós gastamos energia e força orando por tantas coisas, e a palavra do Senhor diz que nós oramos e não recebemos porque nós pedimos mal, nós não sabemos pelo que pedir. Mas quando nós oramos por aquilo que está no coração do Pai, e uma das coisas que Ele diz para nós é: busque o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas sobre a vida de vocês. A palavra de Deus diz que Ele sabe do que nós necessitamos, e no momento certo, na hora certa, o Senhor nos concederá. Mas muitas das vezes nós brigamos com o Senhor, e principalmente entenda,
por coisas materiais, por coisas que nos dão conforto aqui na terra, e nós nos esquecemos do nosso semelhante, nós esquecemos de orar por nações, nós esquecemos de orar para que o Evangelho do Senhor chegue a todos os povos. Ou seja, penso eu, são coisas que estão no coração do Pai, e nós ficamos, Senhor, dá-me isso, Senhor, dá-me aquilo, e nós não oramos por aquilo que é prioridade, aquilo que está no coração do Pai. Aprenda, ore por aquilo que está no coração do Pai. Amor, misericórdia, compaixão e as demais coisas sobre a minha vida, sobre sua vida serão acrescentadas quando nós nos desligarmos aqui da terra. Não digo que você não deve orar pelas coisas daqui da terra. O pão nosso de cada dia faz parte disso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas busca em primeiro lugar o reino e a justiça, e com certeza o pão nosso do Senhor pode se transformar não só em alimento, mas em proteção, em sustento, em tudo aquilo que você necessita e quer receber e viver no seu tempo aqui na terra. Outro detalhe muito importante, e lembre-se disso: oração não é só falar, mas também é ouvir e meditar. Somos muito apressados nas nossas orações. Que você possa ter a sua oração como um prelúdio. O que seria um prelúdio? Para que você possa entender. Quando nós começamos as nossas reuniões, a maioria das igrejas tem um louvor primeiro. E depois do louvor vem o quê? A palavra. Crie um prelúdio. Crie um momento de adoração a Deus. Louve, glorifique o seu nome, adore Ele por tudo que Ele tem feito. Adore Ele até mesmo se você estiver passando por dificuldade, e diga, porque eu sei que isso vai ser momentâneo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Adore, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor pela sua família, pela sua casa. Se você está empregado, pelo seu emprego, louve. Se você está desempregado, Senhor, obrigado, porque amanhã vai ser mais um dia em que eu terei a oportunidade de ver o teu milagre na minha vida, uma porta de emprego, enfim. Agradeça a Deus pela sua saúde. Seja grato a Deus. E a partir dali, que você cria esse ambiente, você vai começar a orar, e tenha certeza, a oração fica diferente, a oração fica mais leve. Deus, através do Espírito Santo, entende que você está chegando diante dele quebrantado, e quando nós nos chegamos diante dele quebrantado, com certeza, ele começa a revelar aquilo que está no coração dele, porque nós estamos dando tempo para ouvir a sua voz. E para concluir, que não nos esqueçamos, a oração não deve ser por coisas, mas por quem tem paixão e amor pela presença de Deus. Não ore só por coisas, não ore só para conquistar. Ou deixa eu fazer uma observação: se quer orar para conquistar, que seja, Senhor, para conquistar, para ganhar vidas para o seu reino, para levar o seu evangelho adiante, para que nós possamos ser discípulos verdadeiros de Jesus Cristo aqui na terra. Busque em oração aquilo que está no coração do Pai. Busque em oração aquilo que o Espírito Santo quer que você ore. E a palavra de Deus também diz que quando nos falta a palavra, peça ao Espírito Santo, e Ele vai gerar essa fome, esse desejo da presença de Deus na sua vida através da oração. Que Deus possa abençoar você, que essa breve palavra possa ir de encontro ao seu coração, que seja uma semente que caia numa terra fértil e que ela venha produzir muitos frutos. Eu abençoo você, agradeço por esse momento e que Deus nos abençoe. Amém.